Saudamos a todos com a paz do Senhor. E peço como estamos, vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. 1 aos Coríntios 1 e 21. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25, para encerrar a leitura: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E você diz amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto doutrinário, é um texto que traz também uma narrativa de consolo aos irmãos que estavam na formação, no início da igreja de Corinto, berço da Grécia, muito bombardeada por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos e por falsos mestres. A Grécia, ela é o berço da filosofia e das ciências humanas. E o apóstolo Paulo teve um cuidado muito grande em, no início daquela igreja, exortar os irmãos e fortalecer os irmãos através de cartas, para que a sua fé não fosse afetada por tanta influência externa dentro da igreja. A igreja de Corinto, se os irmãos forem estudar esta igreja na sua essência, ela é a igreja mais desviada, ou com sinais de desvio moral e espiritual, de todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo teve muitos problemas nessa igreja e tratou de problemas graves e problemas sérios, a fim de não perder os poucos fiéis que aqui restavam. Quando estava lendo esse texto, eu me deparei com algumas perguntas, porque o apóstolo ele traz alguns termos que, se analisarmos ele de forma isolada, eles tratam de assuntos ambíguos. Eles trazem um certo paradoxo para a gente compreender o que ele quer dizer na essência. Seria necessário pelo menos algumas aulas de escola dominical para que a gente pudesse se debruçar
sobre essa carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu quero comentar com os irmãos nesse dia de domingo à noite, especificamente sobre o verso 25. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, com os olhos pelo menos, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ao ler esse texto, algumas perguntas são inevitáveis. Que loucura é essa que Deus porventura teria? E a pergunta mais complexa não é sobre a loucura, mas é o que vem em seguida. Que fraqueza é essa que Deus tem e que mesmo Deus tendo-a, ela ainda é mais forte do que os homens? E é interessante que o apóstolo Paulo, no verso anterior, ele vai dizer assim: mas nós pregamos Cristo crucificado, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. E para um crente novo convertido, visitante, recém-chegado, eunuco, prosélito na fé, enxergar um Deus que tem poder e sabedoria é fácil. Porque a gente é acostumado a conhecer um Deus que é criador dos céus e da terra. A gente é acostumado a ouvir louvores de um Deus que faz prodígios, milagres e maravilhas. A cultura judaica, que é levada de conhecimento ancestral de pai para filho, ressalta sempre o poder de Deus, mediante os milagres que ele fizera durante a história, para que na mente dos filhos ficasse inculcada a ideia de que Deus é poderoso. Então, para um pregador, para um professor, para um erudito, pregar o Deus forte é fácil e ainda é bom. Até para quem é pentecostal, é fácil a gente pular do pé só dizendo assim: Jesus faz, Deus pode. Até você que está ouvindo a introdução da mensagem, num termo assim bem morninho, já quer dar glória. Se eu falar assim: olha, Jesus é forte na sua vida, está vendo? É automático. Aí Paulo tem uma ousadia, dizendo: eu vou pregar uma mensagem ao contrário, para ver se o povo também dá glória. Ele começa dizendo: olha, a loucura de Deus é mais forte do que os homens, ou é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E o termo que ele vai utilizar nessa expressão fraqueza é estaneia, que significa fragilidade, limitação e humanidade. Agora, olhando para esse termo, dentro do que Paulo quer ensinar, a gente começa a encaixar as peças e a tentar entender. Porque, veja, Paulo está no centro da filosofia grega. Paulo está pregando para filósofos, mestres e doutores que estão influenciando a igreja de Corinto. E se a gente for analisar qual é o peso de uma palavra, é só a gente voltar para o Antigo Testamento e conversar com Moisés. Porque Deus diz assim: olha, Moisés, tu serás levantado para libertar o meu povo, e eu vou te usar lá diante de Faraó. Aí Moisés mede quem é ele, e Moisés mede quem é Faraó. Aí Deus, a conta não está fechando. Se Faraó me perguntar em nome de qual Deus você está vindo, o que é que eu vou dizer? Aí Deus olha para Moisés e responde: diga para Faraó que eu sou o que sou, te enviou até ele. Aí Moisés pegou a palavra e disse: agora fica bom. Porque pregar o Deus eu sou o que sou, que faz tudo, que resolve tudo, que está em tudo, é fácil pregar. Paulo traz uma expressão dizendo: a fraqueza, eu não vou falar sobre a loucura de Deus hoje não, porque não dá tempo, mas ele vai dizendo assim: olha, a fraqueza de Deus, ou seja, a limitação de Deus,
ou seja, a fragilidade de Deus, é mais forte do que o homem. Agora olha para mim, lendo esse versículo, não dá vontade de a gente ler até o 24 e pular para frente para o 26, fazer de conta que não tem versículo 25. Eu diria, Paulo, pega leve, é um absurdo você pregar que o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, tenha em si o mínimo de fraqueza, ainda que esta seja mais forte do que o homem. Não dá para conquistar o coração dos crentes pregando um Deus que tem o mínimo de fraqueza. Até porque a onipotência é uma das maiores virtudes da identidade do nosso Deus. Mas o mesmo Paulo, ele pregando aos Filipenses, ele começa a explicar o contexto. Ele vai dizer, olha, esse Deus que fez os céus e a terra, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Este a quem eu prego, o Jesus crucificado, ele estava na condição de Deus, na glória de Deus, na virtude de Deus, mas não teve por usurpação de ser igual a Deus. Ele abdicou, ele abriu mão da sua glória temporariamente, ele tomou forma de servo, ele foi semelhante aos homens, e sendo semelhante aos homens, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E observo esse Jesus no plano da eternidade, porque João vai dizer, olha, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Mas foi esse mesmo verbo que se fez carne, que criou todas as coisas. Agora esse Jesus que nós pregamos, e a ênfase de Paulo é na cruz, e a gente vai chegar lá, ele vai dizer o seguinte, olha, esse Deus Todo-Poderoso, ele se fez carne, mas Paulo começa a desenhar na mente dos crentes como foi esse processo, porque ele nasceu de uma virgem, mas antes de nascer, Jesus foi um lampejo de vida no ventre de Maria, e depois tornou-se um zigoto, o zigoto tornou-se um embrião, o embrião tornou-se um feto, o feto tornou-se um bebê, o bebê cresceu no ventre, saiu do ventre da mãe, e com 2 anos de idade, a primeira tentativa de frustração do plano de Deus começou a se aplicar na vida deste bebê, desta criança. Com 2 anos, Herodes disse assim, vamos matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque fiquei sabendo que o rei dos judeus está vindo por aí. Com 2 anos, Jesus teve o primeiro livramento de morte. A Bíblia diz que depois da sua idade adulta, ele teve a sua primeira investida contra as forças malignas, porque lá no deserto, o diabo atenta contra a sua vida. Depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele se apresenta e diz, olha, prostra-se aqui diante de mim, transforma essas pedras em pães, adora o meu nome, porque eu vou te fazer grande. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, somente ao Senhor teu Deus adorarás. A Bíblia diz que o diabo bate em retirada. Jesus sai do deserto, entra na cidade de Nazaré. Lucas capítulo 4, verso 28. Os moradores, furiosos pela pregação da palavra, tentaram jogar Jesus do precipício. Jesus continua navegando até a cidade da Galileia. Marcos capítulo 4, verso 35. A Bíblia diz que no meio do caminho, uma tempestade se levantou, e o vento soprou contrário, querendo virar o barco. Mas Jesus estava deitado na proa do mar. Alguém foi lá e disse, mestre, o barco está balançando, a tempestade vai virar o barco. Não se te dá que pereçamos. Jesus entendeu o plano do diabo. Se levanta, repreende o vento, repreende as águas, e faz-se uma grande bonança.
A Bíblia diz no capítulo 5 que ele está em Jerusalém pregando sobre a vida e sobre a ressurreição. E naquele mesmo dia, João capítulo 5, verso de número 16, os judeus tentaram matá-lo, mas ele continua o seu plano. Capítulo 8 de João, verso 58, Jesus está pregando sobre verdade, libertação e vida. E naquele mesmo dia ele diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo, para tentar matá-lo mais uma vez. João capítulo 10 ele vai dizer: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. E depois de dizer esta palavra, alguém pegou em pedras mais uma vez para apedrejá-lo pela quarta vez. Mais uma vez Jesus continua pregando. Ele vai até a cidade de Betânia para atender um chamado de alguém. E lá ele ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias. E depois de Lázaro ressuscitado, a Bíblia diz que o Sinédrio se reuniu, João capítulo 11, verso 47, e disseram: nós também não temos apenas que prendê-lo, vamos prendê-lo e matá-lo também. A ideia do diabo era acabar com o plano, era acabar com o projeto e aproveitar-se da fraqueza e da fragilidade desse Jesus. Ele olhou para o bebê de 2 anos e disse: eu vou matá-lo porque ele é fraco. Ele olhou para o homem que estava dormindo na proa e disse: eu vou matá-lo, ele está com sono e é fraco. Ele olhou para um pregador em Nazaré, pregando sobre arrependimento, e disse: eu vou jogá-lo no precipício e vou matá-lo porque ele é fraco. Ele estava pregando sobre a vida, e alguém disse: ele gosta muito da vida, vou tirar a vida dele antes do tempo e aproveitar que ele é humano e ele é fraco. Mas o mesmo Jesus, na sua fragilidade, limitação e humanidade, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tem poder de dá-la, tem poder de tomar de volta. Deus, em momento nenhum, na sua fragilidade, estava na mão do diabo. Ele estava dentro do projeto da eternidade para essa igreja. Aleluia! Aleluia! Aí Paulo vai pregar esse Jesus que já demonstra na sua humanidade, ele não tem problema em assumir fraqueza. Jesus está com os discípulos reunidos, já era considerado mestre, já era considerado rabi, e entra na última reunião, toma uma toalha sobre o seu corpo, uma bacia com água limpa, e começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos olharam para Jesus de cima a baixo e disseram: ele é mestre. Olharam para Jesus e disseram: ele é Senhor. Não dá para conceber a ideia de um mestre e Senhor que está no chão lavando o meu pé. Isso é baixo demais, isso é fraco demais. Mas o Jesus dessa igreja tomou este exemplo de fraqueza para dizer: olha, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu entenderás depois. Tem coisa que Jesus está fazendo que parece limitação, que parece fraqueza, que parece descaso, mas é o plano dele se cumprindo na sua vida. Fraqueza e fragilidade não vai dar tempo de falar tudo. O Jesus que nós pregamos é um Jesus que não tem orgulho da obra que Deus colocou sobre a sua vida. Você não vai ver Jesus olhando de um canto para outro para saber se alguém está olhando e lavar os pés. Jesus, ele sabe a quem veio. Jesus, ele sabe o chamado sobre a sua vida. Mas esse Deus, ele não demonstra apenas a ação de fragilidade através de Jesus. A ação de Deus na eternidade já trazia resquícios desse potencial em favor do homem. Ou você acha que no Antigo Testamento os homens conseguiam alcançar algumas dádivas por conta própria? Porque você olha para a Bíblia,
No Novo Testamento já tem Jesus. Jesus conquistou algo para a igreja, nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos colocou em posição de príncipe. Jesus fez um trabalho pesado. Mas lá no Antigo Testamento havia necessidade humana também. Tinha gente ruim que precisava de Deus também. Tinha gente necessitando de atos diretos de Deus. E aí eu pergunto: quem foi que trouxe Deus para perto do homem? Diga assim: Jesus. E no Antigo Testamento, como é que Deus se aproximava dos homens? Ele tentou uma vez, disse: Moisés, sobe aqui no monte. Aí Moisés subiu, passou lá 40 dias e 40 noites orando com o Pai. Os crentes aqui embaixo do monte escutavam só os relâmpagos, ouviam os trovões. Eu acho que pensavam assim: ele agora morre, está muito perto do Todo-Poderoso. E quem se aproxima muito de alguém que é onipotente não resiste, não aguenta. Moisés, quando desce do monte, ele tem que cobrir o rosto com um véu, porque o rosto estava brilhando. Aí eu vejo, eu vou encerrar, vou falar mais uns 5 minutinhos e encerro. Aí eu vejo, só vou dar um exemplo. Antigo Testamento, Gênesis 32. Havia um personagem criado por manhinha, mentiroso por natureza, enganador por essência, aproveitador de oportunidades, não conseguia fazer nada bem feito sozinho. Para enganar o pai e receber a bênção da primogenitura, teve ajuda de manhã em casa. O nome dele é Jacó. Jacó estava em uma situação de ameaça com o seu irmão Esaú, porque era mau caráter. Aí Deus olha para esse indivíduo, e a misericórdia que iria ser plena no Novo Testamento, ela tem assim, olha, uma gotinha de graça no Antigo Testamento. Deus olha para aquele homem e diz assim: eu vou mudar o caráter desse homem. Eu vou me aproximar dele para ver se eu consigo restaurar o caráter deste homem. Mas aí Jesus só vem depois. O Espírito Santo vai ser enviado depois. Aí Deus marca um encontro com este homem. Vale de Jaboque. A Bíblia diz assim: Jacó passou a noite lutando com Deus e prevaleceu. Eu disse: olha aqui, olha, fraqueza. Olha Deus querendo se aproximar para beneficiar o homem, usando o resquício da fragilidade. Eu pergunto: quem dentre nós suportaria uma luta com Deus durante uma madrugada inteira e prevaleceria? Quero ver o fortão aqui, quero ver o desenrolado aqui, arte marcial mista, Krav Maga, boxe, tailandês. Cadê você? A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 19 que um anjo desceu no vale contra os assírios e numa noite só matou 185 mil. E não foi 185 meninos criados com vó, não. Foi 185 mil cabra macho de guerra, soldado valente, com couraça, com espada, com lança, com escudo. Aí lá vem Jacó sem nada, entra no vale com o anjo de Deus, porque Oséias 14:2 vai dizer que foi um anjo, para pelejar com o anjo, e a noite inteira, e Jacó prevaleceu. Eu disse: eu não entendo não. Eu fiz força aqui para entender. Quase eu bati a cabeça na Bíblia. Me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Estou entendendo não. Como é que um anjo mata 185 mil e um menino criado com manhinha, manhoso, mentiroso, não sabe brigar, lutou ele sozinho com o anjo e ele ganhou? A fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Eu vou dar uma pausa aqui para contextualizar, viu?
Tem um desenho animado chamado Os Incríveis. Se você assistir em casa, é bem inocentezinho. Lá você vai ter 4 personagens da família, são super-heróis. Aí tem o Fortão, que é o pai, parece comigo. Tem a Senhora Elástica, que é a mamãe. Aí tem a moça, a filha, que fica invisível. E tem um garotinho, que é conhecido como Flecha. Eu peguei esse saco, no final do desenho, está tendo um campeonato na escolinha do menino. E ele tem uma velocidade absurda, ele corre como ninguém. Aí ele está assim, se aquecendo, os meninos da idade dele, está tudo já com a língua arriada, cansado de correr. E ele está inteirinho. Aí ele quer correr, olha para a mamãe assim dele, e diz assim, e aí, não posso? Ela vai dizer assim, segura. Aí ele vai segurando, ele deixa tudo passar na frente. Ele, e aí, mãe, posso? Ela vai, segura um pouquinho, está quase lá, segura. Quando ela diz assim, vai, aí o flechinha corre e vence. Eu peguei essa observação para contextualizar com esse anjo. Eu fico pensando Deus preparando o combate. Sabe aquela voz narradora do UFC? Vai ter uma luta agora no Val de Jaboque. Eu preciso de um anjo para descer no vale e vencer uma guerra. Aí eu penso lá nos anjos lá em cima, pegando a espada e afiando aqui, ó. Poxa, é moleza demais. Eu já matei 185 mil. Diga aí, Jeová, é quantos para a gente matar? Olha, você vai descer no vale para pelejar com um homem. Um homem, senhor, é um homem. Mas é Sansão, né? É não. Quem é esse homem? É Golias? É também não. Esse homem deve ser o maior guerreiro da terra. Aí Deus disse assim, vou abrir aqui a sua visão para você ver quem é. Olha lá no vale quem é que está ali, olha. Jacó. Aleluia. Imagina lá a reunião dos bastidores. Vai tu, Sebastião. Eu vou não perder meu tempo não, vai lá. É para lutar com Jacó, eu vou não. Eu acostumado a vencer grandes exércitos, eu vou descer para lutar com Jacó. Aí Deus disse assim, você vai descer no vale para lutar com Jacó. E tem um detalhe, pode falar, Senhor. Como é que eu vou cortar a cabeça dele? Como é que eu vou cortar ele no meio? Deus disse assim, não vai cortar a cabeça e não vai prevalecer. Você vai descer no vale para lutar com Jacó. Vai passar a noite todinha e Jacó ainda vai prevalecer. Parecia que hoje era aquele flecha do desenho. E aí, Deus, posso? Olha a espada no pescoço aqui, eu posso, Deus. Segura. Segura aí, segura. Segura porque eu estou com encontro aqui com Ele. Ele nunca fez nada bem feito sozinho. Ele nunca acertou na vida. Ele nunca teve o que é o gostinho da vitória. Ele nunca prevaleceu contra ninguém. Tudo que ele tem na base da mentira, tudo que ele tem na base do engano, tudo que ele tem enrolando alguém, tudo que ele tem na vida é passando a perna de alguém. Ele já enganou o pai, ele já enganou o irmão. Mas eu vou descer no vale para mostrar para ele que comigo no vale ele vai prevalecer. Com Jesus no vale você prevalece. Com o teu Pai Celestial neste vale você prevalece. Com o Deus eterno no vale você prevalece. Ah, meu irmão, mas eu não tenho, eu não posso, eu não sou. É verdade, mas a fraqueza de Deus foi tão forte que Ele diminuiu o seu poder para caber a promessa na sua vida, para organizar esta luta, para você prevalecer e passar cantando a vitória do outro lado. Enquanto você estiver sozinho, a mentira vai prevalecer. Enquanto você estiver sozinho, o engano vai permanecer. Enquanto você bater no peito e dizer assim, quem se garante está aqui, aí Deus fica longe do vale. No momento que você dizer assim, Deus, eu já usei todas as minhas possibilidades, eu já gastei todas as minhas fichas, eu já usei todos os meus recursos. Aí Ele vai olhar de cima, olhar para a tua vida e dizer, está pronto para ir para o vale e pelejar comigo. Porque quem entra no vale para pelejar com Deus, só sai de lá vencedor. A Bíblia diz que depois da luta, o sol estava nascendo. O anjo tentava e Deus lá de cima, segura. Pega e leva aí, eu quero que ele vença, né? Pelo menos essa ele vai vencer, segura aí. Quando terminou a luta, Jacó, empolgado, pensando que era alguma coisa, agarrou o anjo. Me dá a minha bênção. O anjo percebeu que ele não ia soltar,
aí segurou aqui na juntura da coxa. Ele sai do vale com o caráter mudado, com o nome transformado, mas ele sai andando. Porque encontro com Deus deixa marcas. Encontro com Deus traz lágrimas. Encontro com Deus tem cicatrizes. Ninguém que se encontrou com Deus saiu do mesmo jeito que chegou. Quando você se decidir a se encontrar verdadeiramente com Deus, Ele vai tirar amizades. Deus, Ele vai afastar alguns parentes. Ele vai fechar algumas portas. Ele vai dizer alguns nãos para você. Vai doer. A lágrima vai escorrer. O sangue vai dar na canela. Mas você vai permanecer no lugar que Deus projetou para a sua vida. A partir de hoje, quando você perceber que mesmo sem ser você sozinho, algumas coisas começarem a acontecer positivamente, você vai lembrar dessa pregação. Isso deve ser a fraqueza de Deus. Deus está fazendo um esforço grande para olhar para mim e ter misericórdia da minha vida. Porque qual é o salário que a gente merece? O salário do pecado é a... Mas aprove a Jesus vencer a maior luta por nós. A maior luta não foi Paulo pregando aos Coríntios. A maior luta não foi Jacó no Val de Jaboque com o anjo. A maior luta foi o Cordeiro de Deus, sem dizer uma palavra, sem amaldiçoar ninguém, sem gritar de dores em momento nenhum. Estava subindo ao madeiro, carregando aquela cruz que era sua e que era minha. E depois de levar tantas chicotadas, coroa de espinhos, o sangue escorrendo pelo seu rosto, ele dizia assim: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque lá atrás, com 2 anos, tentaram, não conseguiram. Na embarcação da tempestade tentaram, não conseguiram. No precipício tentaram e não conseguiram. Levantaram pedras para tentar me apedrejar e não conseguiram. Mas hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos, para perdão daqueles que me deste. E aquele que vem até Jesus através do sangue, ele não desperdiça, não deixa ninguém para trás. Eu quero saber se entre nós tem alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, está nos visitando. Tem alguém nessa condição que ouviu essa palavra, palavra que cura, palavra que salva, palavra que levanta, palavra que fortalece? Se tem alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida para Jesus, nós queremos orar por você. Tem alguém nos visitando, irmãos? Tem? Se não tem, que Deus abençoe. Dê uma nova oportunidade. As portas da igreja, da EGR, estão abertas para todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Quanto dizem amém, irmãos? Nos colocamos de pé em nome de Jesus.